vez você. Que foi que eu fiz? Você. Esta é uma prova de poder. Ela foi o rosto, a voz e a alma de uma geração inteira. Mas por trás dos aplausos, havia lágrimas que o Brasil nunca viu. Hoje, você vai ouvir a história de Wanderleia, como nunca foi contada. Você consegue ouvir o eco de uma juventude inteira num só refrão? Já se perguntou o que acontece com uma estrela quando os holofotes se apagam? E quando a dor bate no camarim, quem escuta o desabafo de quem cantou os amores de uma geração? Você pode até não lembrar o meu nome de imediato, mas com certeza já cantou alguma música minha, mesmo que sem saber. Fui chamada de ternurinha pelo Brasil inteiro, me apaixonei aos olhos do país. Sofri perdas irreparáveis em silêncio e vivi o peso de ser mulher numa época em que até sorrir em público tinha que ter cautela. Eu sou Wanderleia, a menina que usava minissaia enquanto o Brasil se vestia de censura. Meu rosto estampou revistas, minhas músicas tocavam sem parar nas rádios e meu coração, esse poucos conheceram de verdade. Fui protagonista de um movimento que transformou a música brasileira. Ao lado de Roberto e Erasmo Carlos, formei a trindade sagrada da Jovem Guarda. Mas entre as palmas e os gritos, escondi lágrimas que jamais foram notadas. Hoje, quero contar minha história. Não a versão dos jornais, nem os recortes de revistas antigas. Quero contar a minha versão com tudo que vivi, perdi, amei e superei. Porque por trás do brilho da televisão, existia uma menina sonhadora tentando sobreviver a um mundo que nem sempre foi gentil. E agora, depois de tantos anos, posso perguntar com a alma em paz: você ainda se lembra de mim? Nasci no dia 5 de junho de 1944, em Governador Valadares, Minas Gerais. Uma cidadezinha quente e cheia de colinas, onde os sonhos pareciam se perder no horizonte empoeirado. Meu nome? Wanderleia Charlotte Boeri Salim. Um nome longo, incomum, quase difícil de carregar, mas que aos poucos se tornaria símbolo de rebeldia e ternura. Eu era a sexta de uma família com 11 filhos. Cresci cercada por barulho, risadas, brigas e canções. Meu pai era libanês, minha mãe, uma mulher forte de olhar firme e mãos calejadas. Em casa, a música não era só passatempo, era um respiro. O rádio era como um amigo íntimo, e foi nele que ouvi pela primeira vez a voz de Dalva de Oliveira, uma mulher que cantava como se sentisse exatamente o que eu vivia. Mesmo tão nova, eu ainda era uma menina, mas algo em mim mudou para sempre ali. Foi também nessa fase que comecei a cantar. Primeiro em festas da escola, depois em rádios locais. Minha voz chamava atenção. E por trás da timidez, havia um fogo que crescia, o desejo de fugir daquele destino já traçado para meninas do interior, casar cedo, ter filhos, calar a própria vontade. Eu queria mais. Eu precisava de mais. E quando minha família decidiu se mudar para o Rio de Janeiro, eu soube, era o começo de tudo. Ou seria o começo do fim da minha inocência? O Rio de Janeiro me recebeu como um mar aberto de promessas. Eu ainda era adolescente, assustada, mas encantada com o tamanho dos prédios, o brilho das vitrines e o cheiro do mar misturado ao movimento das ruas. Era um outro mundo, e eu, uma mineira com voz doce e coragem nos olhos, pronta para enfrentá-lo. Com o incentivo da minha irmã, participei de um programa de calouros na rádio Mairinque Veiga. Subi no palco com a voz tremendo, o coração aos pulos. Mas quando a música começou, era como se eu me transformasse. Ganhei o concurso. E ganhei também um lugar nas rádios cariocas. Pouco tempo depois, gravei meu primeiro disco, ainda adolescente. E foi ali que tudo mudou. Meu nome começou a circular entre produtores, radialistas e músicos. O rosto de menina começou a aparecer nas revistas. Eu, que até pouco tempo andava descalça pelas ruas de Valadares, agora tinha um figurino, uma agenda e fãs. Foi nesse tempo que conheci Carlos Imperial, figura polêmica, mas importante na minha trajetória. Ele via em mim um potencial diferente, algo que ia além da beleza. Ele dizia que minha voz era única, que eu tinha um magnetismo que o Brasil ainda ia descobrir. Eu ainda não imaginava, mas a Jovem Guarda estava prestes a nascer. E junto com ela, minha vida mudaria para sempre. Eu ia cantar para o país inteiro. Mas será que estava pronta para o preço da fama? Foi em 1965 que minha vida virou do avesso, de um jeito que nenhum ensaio poderia preparar. Ao lado de Roberto e Erasmo Carlos, estreei no programa Jovem Guarda transmitido pela TV Record. O estúdio era pequeno, o palco improvisado, mas a energia, aquela era de arrepiar.
De repente, o Brasil inteiro queria cantar como a gente, se vestir como a gente, dançar como a gente. Eu virei a ternurinha, apelido que grudou em mim como tatuagem. Meu cabelo com laço virou moda, minha minissaia virou símbolo de liberdade e também de provocação. Afinal, era 1965. Não era comum uma mulher se vestir como eu me vestia, nem cantar com aquele tipo de ousadia juvenil. Mas eu era exatamente isso, ousadia disfarçada de doçura. Roberto era o rei, Erasmo o parceiro, e eu era a alma feminina daquele movimento. Nunca fomos um trio oficial, mas funcionávamos como irmãos no palco, e às vezes com os atritos que só irmãos têm. O que ninguém via era o cansaço nos bastidores, os compromissos sem fim, os olhos pesados de quem mal dormia e a cobrança por manter o sorriso impecável. Mas eu cantava como quem respira. Para o casamento Prova de Fogo, Ternura, as canções se tornaram parte da história do Brasil. Uma vez você... E eu, uma voz que embalava os sonhos de milhares de meninas que, como eu, queriam ser livres. Mas no meio de tanto brilho, uma pergunta silenciosa surgia nos intervalos. E quando os holofotes apagarem? O que vai sobrar de mim? Enquanto o Brasil sorria comigo na televisão, meu coração vivia uma batalha silenciosa. Ser famosa era um sonho, mas também um peso. No auge do sucesso, a fatalidade que levou meu pai, alguém tão presente e carinhoso. E logo depois, o Zé Renato, meu noivo na época, e filho do Chacrinha. Ele se machucou ao mergulhar na piscina, batendo a cabeça num ferro. Ele ficou tetraplégico. A dor era tão imensa que eu cheguei a pensar em desistir de tudo. Como cantar sobre amor e alegria com o coração estilhaçado? Como sorrir para as câmeras quando tudo dentro de mim gritava em silêncio? Eu subi ao palco no dia seguinte à morte do meu pai. De maquiagem feita, figurino impecável, olhos vermelhos escondidos pelo delineador. Cantei como se fosse a última vez. E talvez tenha sido, naquele momento, a última vez que consegui cantar sem carregar aquela dor comigo. As pessoas queriam a ternurinha, a musa da juventude. Mas poucas sabiam da mulher por trás da maquiagem. Eu me tornei símbolo de uma geração, mas também me tornei prisioneira da própria imagem. Em silêncio, enfrentei também a pressão do machismo na indústria musical. Tive que lutar por respeito em estúdios, enfrentar comentários ácidos e decisões tomadas por homens que acreditavam que eu estava ali só para enfeitar a cena. E eu resisti, porque dentro de mim havia mais do que voz, havia história, coragem e um amor profundo pela música. Mesmo quando a vida parecia me testar com toda a força, eu continuava ali, cantando. Mas até quando seria possível sustentar aquele mundo sozinha? A maternidade sempre foi um desejo que guardei com carinho. Em meio aos palcos e aplausos, eu sonhava com a calma de um colo, com o som de um bebê respirando no meu peito. Quando fiquei grávida, me senti completa. Finalmente, algo que não era uma exigência do público, nem uma obrigação da carreira. Era só meu filho. 2 anos em que aprendi o que é amar de forma absoluta, mesmo sem garantias. 2 anos que pareceram uma vida inteira. Até que ele se foi, e levou uma parte do meu coração com ele. Meu filho Leonardo faleceu aos 2 anos de idade, vítima de afogamento. Ele se foi após cair na piscina enquanto andava de triciclo. Leonardo nasceu em 1982 e a tragédia ocorreu em 1984. Leonardo, fruto do meu casamento com Lalo Correia, também conhecido como Lalo Califórnia. Lalo é chileno de Santiago, músico, guitarrista, compositor, arranjador e produtor musical. Radicado no Brasil, na cidade de São Paulo, desenvolve trabalhos instrumental e trilhas para cinema. Após a tragédia, Vanderléa e Lalo tiveram 2 filhas, Yasmin e Jade. Naquele silêncio, encontrei o vazio mais profundo que já senti. Mas foi nesse vazio que compreendi algo essencial, que sobreviver não era uma escolha, era um instinto. E que a dor, por mais dilacerante que seja, também pode ser abrigo. Foi por ele, por Leonardo, que eu voltei a cantar. Não por vaidade, nem por carreira. Mas porque cantar era a única maneira de continuar respirando. Voltar ao palco depois de tudo parecia impossível. Mas algo dentro de mim dizia que eu ainda tinha o que dizer, que minha voz ainda podia alcançar corações. Aos poucos, sem alarde, fui retomando minha carreira. Mas agora, sem a pressa de antes, sem a vaidade da juventude. Voltei mais inteira, mesmo com todas as partes que a vida arrancou de mim. Reencontrei meu público. Já não eram mais adolescentes com cartazes, mas mulheres que viveram comigo cada dor, cada canção.
percebi que minha história se entrelaçava à de tantas outras. Mulheres que perderam filhos, que enfrentaram o luto, que recomeçaram quando tudo parecia perdido. E foi com elas que me reconectei. A arte passou a ser minha forma de cura. Cada show, cada letra, cada nota se tornou uma oração. E eu cantava diferente. Já não era a ternurinha dos anos 60. Era uma mulher real, marcada, mas de pé. Cantei nos anos 80, nos 90, nos 2000. Meu nome já não estampava todas as capas, mas meu canto seguia firme, como a voz de alguém que sobreviveu a muitas guerras. Também comecei a revisitar minhas raízes. Gravei álbuns que resgatavam minha trajetória, me envolvi com projetos que celebravam a jovem guarda, mas sob um novo olhar, um olhar de quem compreende o passado, mas não vive mais preso a ele. Descobri que não precisava mais provar nada, que minha existência, com suas falhas e vitórias, já era o maior dos legados, e que ainda havia muitas histórias dentro de mim esperando para serem contadas ou cantadas. O tempo tem um jeito silencioso de reposicionar as pessoas. De ídolo nacional, virei lembrança empoeirada nas estantes da memória popular. Os convites rarearam, os jornais pararam de me procurar, e os holofotes, antes tão intensos, foram se apagando um a um. A fama é efêmera e a televisão, que um dia me transformou em musa, agora deslizava para outra geração. Foi difícil aceitar, muito difícil mesmo. Eu que já ouvira milhares gritarem meu nome, agora caminhava pelas ruas como mais uma entre tantas. E por mais que a maturidade nos dê sabedoria, ela não anestesia a dor do esquecimento. A solidão bateu à porta. Uma solidão diferente daquela que se sente num quarto vazio. Era o tipo de silêncio que vinha de fora, e doía por dentro. Comecei a me questionar, será que fui esquecida? Será que tudo que vivi perdeu o valor? Mas foi nesse período de silêncio que eu finalmente olhei para dentro. Descobri uma Wanderleia que eu nunca tinha conhecido. Sem aplausos, sem figurino, sem personagem. Apenas eu. Mulher, mãe, sobrevivente. Aprendi a viver com menos. A olhar para as plantas, ouvir o canto dos pássaros, valorizar as pequenas conversas. Descobri que a fama não define a grandeza de uma vida. E que mesmo fora das capas, eu continuava sendo alguém que tocou corações. E isso ninguém podia tirar de mim. E quando me dei conta, eu estava de volta. Não como antes, mas como agora, inteira, real e mais forte do que nunca. Com o tempo, percebi que a verdadeira eternidade não está nos palcos, mas na memória de quem a gente tocou de verdade. Aos poucos, sem forçar nada, comecei a ser redescoberta. Jovens que nunca me viram na televisão agora cantavam minhas músicas em vídeos caseiros, redescobriam a jovem guarda com olhos curiosos. E me vi sendo homenageada em documentários, shows tributo e especiais na TV. Fui chamada para entrevistas onde finalmente me perguntavam mais do que apenas sobre meu figurino ou meus romances do passado. Queriam ouvir minha história, minha dor, minha força. E isso me emocionava profundamente. Porque, pela primeira vez, sentia que me viam como um todo, não apenas como símbolo de uma época, mas como mulher, artista, mãe e ser humano. Recebi prêmios pela minha contribuição à música brasileira. Participei de projetos com artistas que antes eram meus fãs e hoje estavam ao meu lado nos palcos. A menina que um dia tremia ao cantar no rádio agora era reverenciada por sua coragem, pela inovação, pela resistência. O tempo que já me pareceu cruel, agora me oferecia um tipo de justiça, o reconhecimento que não se apaga. Porque quando a gente canta com a alma, a voz nunca se perde. Ela ecoa, mesmo que em silêncio, na lembrança de quem ouviu, viveu, chorou e sorriu com a gente. E ali, naquele novo capítulo da minha vida, percebi, não importa quanto tempo passe, quando se canta com verdade, o coração de quem te escutou jamais esquece. Se eu pudesse deixar uma última canção, ela não teria refrão, nem melodia. Seria apenas um sopro, um sussurro de tudo que vivi. Porque no fim das contas, a vida não é medida pelo sucesso, mas pela intensidade com que amamos. Pela coragem com que enfrentamos a dor e pela delicadeza com que tocamos o coração do outro. Hoje, olho para trás sem arrependimentos. Tudo que vivi da glória ao esquecimento, do amor à perda, construiu a mulher que sou. Carrego cicatrizes que ninguém vê, mas que me tornaram mais forte. E se tivesse que viver tudo de novo, eu viveria. Cada lágrima, cada palco, cada silêncio. Se você me ouviu cantar alguma vez, obrigada. Se você dançou ao som da Jovem Guarda, você faz parte de mim. E se você está aqui agora, me ouvindo contar tudo isso, é porque minha voz ainda encontra morada em algum lugar do seu coração. A vida passa depressa, mas algumas vozes não se calam.
Elas ficam nos discos antigos, nas lembranças, nas tardes de domingo. Ficam onde houve amor de verdade. E eu sigo aqui, em alguma canção perdida no rádio, no eco de uma geração que ousou sonhar. Não estou em busca de aplausos. Só quero que você se lembre que atrás de toda estrela, existe um ser humano. E que no fim, o que vale mesmo, é ter vivido com alma. Se essa história tocou o seu coração, deixe seu like, seu comentário aqui embaixo. Você se lembra de alguma música da Vanderlé? Qual marcou a sua vida? Compartilhe este vídeo com alguém que viveu os tempos da Jovem Guarda, ou que precisa conhecer a alma por trás da ternurinha. E se você valoriza histórias como essa, se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui, cada lembrança ganha voz.